veja bem, o pão pode não ter acabado, mas a água, quando acaba, me impede de absorver o pão que me alimenta. Irmã Camila, o que isso significa? Tem gente aqui que sabe que tem palavra, sabe que tem promessa, sabe que Deus falou, mas não está conseguindo viver o que Deus falou, porque está faltando refrigério, está na luta, não consegue absorver. A gente diz: fulano se alegra porque Deus disse que vai fazer isso. Eu sei, mas eu não consigo. Fulano dá glória porque Deus vai mudar o cativeiro. Eu sei, mas eu não consigo. Deus é consciente do que não cumpriu na nossa vida, gente. Deus é consciente do que fala. Nós precisamos entender isso. Você não precisa empurrar a porta de ninguém. Você não precisa entrar pela janela de ninguém. Você não precisa se humilhar na mão de ninguém para ser aceito por ninguém. O Senhor, Ele está dizendo: tão somente espera em mim. A nossa natureza humana tem ansiedade de ver cumprido diante dos nossos olhos aquilo que Deus disse que faria. O problema é que toda vez que a gente mete a mão, a gente acaba por estragar aquilo que Deus quer fazer. Entenda o que eu vou lhe dizer: quando Deus te fizer uma promessa, às vezes tudo que você precisa fazer é não fazer. Já viu quando o pai está mexendo no carro, está cuidando de alguma obra dentro de casa, e aí o menino quer botar a mão no gesso, ele quer segurar a pá do cimento, ele quer entrar dentro do carrinho da obra, e a gente diz: filho, você está atrapalhando o papai. Mas papai, eu quero ajudar. Não, filho, fica quietinho, que quietinho você atrapalha o papai. Quietinho você ajuda o papai. Eu não sei para quem, mas está entendendo o que é que o Espírito de Deus está dizendo? Fica quietinho que você ajuda o papai. Eu te chamei porque você é um homem de fé. Eu te chamei porque você é uma mulher de fé. Eu não te chamei pela tua capacidade, porque eu não escolho as coisas que são, eu escolho aquelas que não são para confundir aquelas que são. Então tudo que eu quero de você é fé, tudo que eu quero de você é calma, tudo que eu quero de você é paciência. A Bíblia vai dizer que Agar se sentiu tão espremida que ela saiu errante pelo deserto de Sur. Guarde isso. Ela saiu errante pelo deserto de Sur. Completa para mim. Ela saiu errante pelo deserto de atormentada por aquela situação desconfortável dentro de uma casa onde ela não tinha governo, muito pelo contrário, ela era serva. A Bíblia diz que ela vai embora, e quando ela está perdida no deserto de Sur, ela já não tem mais condições de sobrevivência. O sol está escaldante, ela está gestante. O menino, e quem está grávida sabe, exige muito mais água, muito mais condições, muito mais refrigério. E quando ela já está em vias de morrer, quando ela já está no seu limite e não sabe mais o que fazer, a Bíblia vai dizer que o Senhor envia um anjo. Ei, minha irmã, talvez você se sinta tão pequena, talvez você não seja alguém que esteja por cima, talvez a sua família não seja cheia de crentes, talvez a sua vida não foi regada com orações, talvez você não teve a oportunidade de sentar em cadeiras principais da terra, como Abraão, como Sara. Mas o Senhor me trouxe hoje aqui para te trazer resposta. E o que o Senhor está dizendo é: eu também conheço o teu nome, eu também conheço a tua descendência, e eu também te farei viver uma experiência comigo. Os olhos de Deus estão sobre Agar por causa daquilo que ela carrega. Oh, Deus, aquilo que você tem carregado dentro de você pode determinar a sua vida ou a sua morte. Hoje Ele está dizendo: eu vi que esse Deus também me vê, eu vi que esse Deus também me vê, eu vi que esse Deus também me vê. Levante a sua mão, eu estou profetizando: o Senhor também te vê, o Senhor não vai te deixar, o Senhor também te vê. E hoje Ele te chama pelo nome para te dizer: eu também te conheço, Agar.
você vai esperar a minha hora, a minha honra, o meu tempo. Você não vai sair antes do tempo, você não vai sair antes da hora. O Senhor está determinando um tempo de honra para a tua vida. O Senhor está determinando um tempo de prosperidade para a tua vida. Mas por causa da humilhação que você tem passado no trabalho, por causa da humilhação que você tem passado onde você congrega, você quer fugir. Mas Deus te trouxe hoje aqui para dizer: não foge, porque se sair vai ter que voltar. Porque Deus não dá cobertura para fuga. Deus não dá cobertura para quem sai antes do tempo. A Bíblia diz que o anjo do Senhor diz para Agar: volta. Talvez tenha um jovem aqui, um homem, uma mulher, uma moça, e o Senhor está dizendo: filho, ei, você parou no deserto errado. Por quê? Porque o deserto de Sur significa muro. Sur é isso que significa muro. E o que é muro? Muro é aquilo que a gente ergue para imposição de limites. Quando ela chega no deserto de Sur, não me surpreenda que o anjo do Senhor diga para ela: volta. Ela chegou no muro. Ela chegou no lugar que o Senhor mesmo, pelo próprio nome do deserto, já diz: lhe impôs limite. Irmãos, quando a vida te impõe limites, Deus te ajuda a romper. Mas quando Deus ergue muro, ninguém te faz passar. A Bíblia diz que ela volta, obedece a palavra, se humilha debaixo de Sara. Sara recebe ela por causa daquilo que ela carregava. Passado o tempo, cumpriu-se os dias. A Bíblia diz que ela dá à luz ao filho. O nome do menino é Ismael. Foi o Senhor que determinou qual nome o menino deveria ter, e o nome dele é Ismael. Quando ela dá à luz, passado mais algum tempo, Sara também vai dar à luz a Isaac. E é por isso que eu tenho falado uma coisa que tem se tornado jargão na minha boca, de tanto que eu falo, mas é porque é uma verdade que me norteia. Quando Deus te fizer uma promessa, acredita nela. Deus não precisa de circunstâncias favoráveis. Quando Agar dá luz a Ismael, passado um tempo Sara também dará luz, porque Deus é fiel para cumprir promessas. Isaac nasce. Quando ele nasce, Abraão faz o que é combinado. Ao 8º dia circuncida o menino. E quando o menino é desmamado, quando ele é tirado do peito, do leite, a Bíblia diz que Abraão está tão alegre que ele dá uma festa, ele prepara um banquete. No dia que ele prepara esse banquete, pastor, a Bíblia diz que chegando Ismael, Sara percebeu que Ismael, filho de Agar, zombava de Isaac, filho de Sara. E por causa disto, Sara dá um basta na alegria de Abraão, no que tange a comemoração da festa, e diz assim para Abraão: Abraão, deita fora esta escrava, pois o filho desta escrava, segunda vez, não herdará com meu filho Isaque. Olha o desconforto na casa. Tem coisa que a gente coloca debaixo do pano, mas não adianta ocultar a consequência do que a gente fez quando não devia. Uma hora a conta chega. Então o problema aqui não é o que Ismael está fazendo com Isaac. O problema é o que Sara tem guardado no coração desde o dia que ela mandou Agar deitar-se com Abraão. E agora estourou. Ei, camaraçore, cala cheia. Tem gente aqui que está vivendo uma história, presta atenção, porque eu serei específica. Tem gente aqui que está vivendo uma história de desconforto. Tem gente aqui que está vivendo uma história de humilhação, justamente porque foi colocado por terceiros. Fez para obedecer, fez para agradar, fez para ser legal. E quando isso aconteceu, alguém se irou, porque deu certo, teu trabalho cresceu, teu ministério prosperou, tua vida foi para frente, e aí ficou desconfortável. Ah, irmão, você pensa assim: irmã Camila, está tão difícil, e o Senhor está dizendo: imagine então que eu estou minimizando, porque se eu deixasse você viver na mesma moeda a consequência de tudo que você fez, talvez você não estaria nem aqui para contar a história.
Aí o Senhor se manifesta a Abraão e diz: Abraão, não temas fazer o que Sara tua mulher te manda, porque também do filho desta serva, vem aqui comigo, gente, porque também do filho desta serva, porque também do filho desta Sara está irada, ela diz: deita fora esta escrava. Mas Deus diz: faz o que a tua mulher te manda, porque por causa desta serva. Sara diz escrava, mas Deus diz serva. Tem pessoas aqui que receberam alguns nomes, alguns rótulos tão desagradáveis, mas o Senhor está dizendo: eu sei que tu és meu servo. Carregar um peso não é tão determinante apenas o quanto você leva, mas por quanto tempo você carrega. Coloca na tua mão 200 ml de água e carrega 15 minutos. Fica 15 minutos com a mão estendida carregando essa água. 200 ml vão parecer 200 quilos no seu braço. Sabe por quê? Não é apenas a quantidade do que se carrega, mas quanto tempo se leva a carga. Colocou então no ombro dela um odre de água de 2,5 litros a 5 litros de água. E do outro lado pão. A Bíblia diz que colocou sobre os seus ombros. Completa para mim. Colocou sobre os seus? Sobre os seus? Colocou sobre os ombros dela. Despediu ela e o menino. Aí a Bíblia diz: e saiu Agar errante pelo deserto, carregando pão, água e o menino. A gente olha para a história e pensa: podia ter dado pelo menos uma carroça. Se não tinha carroça, podia ter colocado ela pelo menos sentada em cima de um jumento, para que não fosse a pé. Mas não, a Bíblia vai dizer que tudo que Abraão deu a Agar foi pão e água. Sabe o que é pão e água, gente? Não só na Bíblia, mas na história da humanidade. Pão e água é a margem do limite de sobrevivência que alguém precisa ter. Pão e água é o limite da sobrevivência. É o tipo de coisa que a gente só carrega porque precisa. Tem gente aqui que só está recebendo uma mesada, mas é uma mesada que humilha só porque precisa. Tem gente aqui que está aceitando uma ajuda, mas é uma ajuda que te abate, mas você só aceita porque precisa. Oh, irmão, quem já morou de favor e foi humilhado e não podia abrir a boca para dizer nada, sabe do que eu estou falando. Sai essa mulher agora andando errante. Imagine uma mulher com um filho, assaltada pela madrugada. E agora, diferente da outra vez, quando ela saiu para o deserto de Sul, fugida, agora ela não pode mais voltar, porque agora ela não está indo fugida, agora ela está indo despedida. Não pode mais voltar. Eu vejo o orgulho de Agar sendo quebrado, porque na primeira vez ela foi embora por causa do orgulho. Agora ela está sendo mandada embora e não pode voltar. Sabe o que Deus falou comigo? Eu tenho permitido alguma carga sobre os teus ombros para quebrar o teu orgulho, porque quando eu quebro o teu orgulho, eu restauro a tua dignidade. Quando eu quebro o teu orgulho, eu exalto a tua honra. Eu não sei quais são os processos e os desertos da vida que você tem atravessado, mas tem gente aqui nessa noite, Deus não é homem para mentir, tem gente aqui nessa noite que está levando uma carga desconfortável só porque precisa, e está pensando: poxa, o pastor podia ter me ajudado, o fulano podia ter me ajudado, meu cunhado podia ter me ajudado, minha mãe podia ter me dado mais, quem podia pagar minha dívida não pagou. A gente vai tendo revolta de Abraão. Abraão podia ter dado mais, Abraão podia ter feito mais, meu marido podia ter feito mais, meu chefe podia ter feito melhor. Só que Deus está dizendo: ei, agora você não é mais serva de Abraão e Sara, e por isso eu estou cortando a dependência. Quem podia te ajudar não vai, porque eu quero te libertar da casa da servidão, eu quero te libertar da casa da humilhação, eu quero te libertar da casa do sofrimento. Aqui de cima a gente vê a lágrima caindo no canto do olho, e Deus está dizendo: aguenta, porque sou eu o Senhor, impedindo de quem podia fazer mais por você fazer ou continuar fazendo, para que você aprenda a viver uma libertação plena.
sai essa mulher, ei, carabaxúria, tendo direito, rebaios, sem nada. Chega ela no deserto, limitada com os recursos, sabe por quê? Foi pão e água, e vai acabar. Ela foi errante. Aí escuta isso, tem que ter fé para ouvir isso. Tem áreas da nossa vida, quando a gente está vivendo, como eu coloquei aqui os exemplos, um trabalho, uma casa, uma situação, em que temos que levar uma carga no nosso ombro, não porque a gente deseja, mas porque precisa. E às vezes não é nem só porque a gente precisa, é porque tem um Ismael que depende da gente, tem um filho que depende da gente, um ministério que depende da gente. Tem gente aqui que se dependesse só dela, ela já tinha chutado o pau da barraca há muito tempo. Diante dessa situação tão desconfortável, sai ela com os recursos, pão e água, margem da sobrevivência. Tem gente que entrou nesse culto hoje carregando pão e água. A Bíblia diz que ela vai andando errante pelo deserto. Então daqui a pouco a água acaba. Veja bem, a água acabou, o odre ficou vazio. A Bíblia não diz que o pão acabou, mas afirma que a água acabou. Por quê? Porque no deserto, óbvio, a água vai acabar primeiro. A água na Bíblia é refrigério. Pão é palavra. Deus falou comigo, no deserto da vida, às vezes não nos falta a palavra. A gente sabe que tem uma promessa, sabe que Deus usou um vaso, sabe que Deus falou o coração, só que a gente não consegue absorver aquela palavra. Por quê? Quem é que come pão no deserto sem ter água para ajudar a engolir? Quem? A boca fica seca. Veja bem, o pão pode não ter acabado, mas a água, quando acaba, me impede de absorver o pão que me alimenta. Mãe Camila, o que isso significa? Tem gente aqui que sabe que tem palavra, sabe que tem promessa, sabe que Deus falou, mas não está conseguindo viver o que Deus falou, porque está faltando refrigério, está na luta, não consegue absorver. A gente diz, fulano se alegra porque Deus disse que vai fazer isso. Eu sei, mas eu não consigo. Fulano dá glória porque Deus vai mudar o cativeiro. Eu sei, mas eu não consigo. O recurso acabou. E quando o recurso acaba, quando a carga acaba, o peso também acaba. Irmã Camila, não entendi. Porque se eu dependo da água, como é que eu vou ficar feliz quando ela acaba? O Senhor está dizendo, mas lembra que essa água só te trouxe peso? Lembra que essa água só te trouxe choro? Lembra que essa água só fez questão de te humilhar? Lembra do que a gente está pregando aqui há 15 minutos atrás? É o tipo de coisa que a gente só carrega porque Deus está falando, meu irmão. É noite de resposta. Gostando ou não, guarde o que eu vou lhe dizer. Tem porta que vai fechar, e por um momento você vai ficar desesperado. Só que Deus está dizendo, calma, eu estou esgotando o recurso, porque não quero que você leve mais essa carga, não quero que você leve mais esse fardo. Ei, tem gente que te recebe muito bem, mas porque paga umas continhas, porque ora um pouquinho por você, porque te ajuda um pouquinho, está te humilhando. O Senhor está dizendo, eu vou fechar a porta de alguns relacionamentos que você só carrega porque precisa. E você vai pensar, e agora o que eu vou fazer? Deus está dizendo, ao invés de reclamar porque a carga acabou, celebra porque o peso também foi embora. O deserto de Beceba vai tirar o peso da humilhação que a gente carrega. Glória! Tem lugar, ambiente de trabalho que é tão ruim, tão ruim, tão ruim, que a gente não sabe se chora de alegria porque foi mandado embora, ou de tristeza porque não sabe como vai pagar a conta do mês que vem. Deus está dizendo, agora você sabe pelo que chorar, chore de alegria. Vai ter gente que vai dizer assim para você, e aí? Perdeu a cadeira? Você vai dizer assim, não, ganhei a paz de volta. Vai ter gente que vai dizer para você, e aí, foi mandado embora do trabalho? Você vai dizer, não, voltei a ser amigo da alegria. Receba essa palavra de paz.
Irmã, de paz. Você está dizendo que a porta vai fechar, que o recurso vai esgotar, que aquilo que eu já carrego há anos só porque eu preciso vai acabar. Ô irmão, e Deus é bobo. A Bíblia diz que o poço estava na frente de Agar, mas ela via? Não, porque o desespero de ficar apegado a carregar o que eu preciso me rouba a visão de crescimento. Deus está dizendo: para de ficar agarrado a um odrezinho de água. O Senhor está dizendo: para de chorar pelo odre. Eu coloquei um poço adiante de ti. Tu não vai morrer neste deserto, Agar. Não vai ter miséria, não vai ter tristeza, não vai ter fracasso. É o tempo de honra, é o tempo de recompensa de Deus para o serviço de Agar. Esse deserto não é o lugar da tua morte. Quem lembra? Quem lembra? Esse deserto é qual? Esse de agora é qual? Berseba. O primeiro foi Sur. No primeiro ela ouviu volta. No primeiro era muro. No primeiro fugiu antes da hora. No segundo não teve fuga. No segundo foi despedida. Sabe o que eu acho lindo? Passou o processo, mas não voltou. É por isso que eu digo: Deus, quebra o meu orgulho e restaura a minha dignidade, para que na hora da fome eu não queira voltar de onde o Senhor me tirou, para que na hora da luta eu não venha pedir arrego para quem me despediu. A Bíblia diz então que quando ela está no deserto pensando que vai morrer, ela coloca o menino debaixo de um arbusto para não ver ele morrer. Sabe o que é isso, gente? Não é que ela é uma mãe ruim, jamais. Ela simplesmente está escondendo dela mesma aquilo que ela não quer ver morrer, porque ela não tem mais condições de cuidar. Sabe quando você chega no seu limite? Quando você não sabe mais o que fazer e você prefere não ver para não sofrer aquilo que você acredita que vai morrer? É o que está acontecendo. Tem gente aqui que veio para cá dizendo: tá tudo bem, mas deixou o casamento debaixo do arbusto. Eu estou visitando os teus arbustos nessa noite. Berseba é deserto, mas não é lugar de morte. Está entendendo como é que Berseba leva a gente até os nossos limites? Você pensa que Berseba é lugar da sua morte. Você pensa que o que está te acontecendo agora é lugar da sua destruição. Só que Deus está dizendo: ei, todo recomeço tem cara de fim. Você pensa, é o fim. Deus está dizendo: não, é a minha oportunidade de recomeçar uma história na sua vida. A Bíblia diz que pela segunda vez agora, em uma outra oportunidade, o anjo do Senhor brada a Agar no deserto e diz: Agar, o que tens? Aí ele diz assim, eu fecho aqui: ergue-te e levanta o rapaz, porque eu ouvi a voz do menino chorando. Sabe aquilo que você quer esconder porque não consegue mais cuidar? Deus está dizendo: eu estou ouvindo o pranto, eu estou ouvindo a dor, eu estou ouvindo a lágrima. A Bíblia diz que ele ouviu o clamor do menino. Olha para mim, que horas que esse menino clamou? Hora nenhuma. A única coisa que ele fez foi chorar. O que o Senhor está dizendo é: eu interpreto o que você não pode entender. Eu estou interpretando a tua lágrima, eu estou interpretando o teu gemido. E hoje eu vim trazer resposta para te dizer: eu ouvi. Sabe o que significa o nome de Ismael? O Senhor te ouvirá. Eu quero entregar essa palavra de ânimo e esperança para o teu coração, te dizendo: meu irmão, minha irmã, o Senhor te ouvirá. O anjo diz: ergue-te e levanta o rapaz. Quando ela levanta, a Bíblia diz que caem dos olhos como se fossem umas escamas, e ela vê o poço. Deus não ia deixar a água acabar antes do poço chegar. Então o Senhor está dizendo: se a água do teu odre acabou, abre os olhos, é porque eu já coloquei um poço, algo melhor diante de você. Quando ela levanta,
coloca a água dentro do odre e levanta o rapaz. Agora eu quero que você veja, porque isso é literal. Porque o anjo não diz para Agar, levanta. Ele diz para Agar, ergue-te e levanta o rapaz. Até na colocação do aramaico e também na variação do hebraico, está escrito isso. Há uma diferença entre ergue-te e levanta. Ou seja, para Agar, o anjo está dizendo, ergue-te. E para o menino está dizendo, levanta. Porque ergue-te é diferente de levantar. Porque ela vai levantar o menino? Porque ela vai dar a mão. Porque o menino vai ter apoio. E isso é levantar. É ter apoio para se erguer. Porque para ela ele disse ergue-te. Porque no deserto não tem ponto de apoio. Tudo é areia, tudo puxa para baixo. Ela não impõe as mãos para ficar de pé em nada, a não ser nela mesma. Sabe o que é isso? O Senhor está dizendo, vou te dar novidade, mas você tem que parar de mimimi. Hoje o Senhor veio a ti para dizer, pare com as tuas lamúrias, ergue-te. E o que é erguer-se? Conseguir pôr de pé, sem ter apoio. Vou dar exemplo para todo mundo entender. Sabe quando você cai num lugar que não tem uma calçada, que não tem um ferro, que não tem nada para você apoiar? Como é que você levanta? Desse jeito. Você cai, aí você faz o quê? Levanta primeiro uma pé. Demora mais, mas fica em pé. Demora mais, mas não fica caído. Vai orando sozinho, mas vai. Vai cantando sozinho, mas vai. Vai intercedendo sozinho, mas vai. Ei, quando chegar em casa, não acorda com aquele chororô não. Coloca no rádio o CD que você mais gosta, aumenta no último volume. E quando a tua vizinha te disser abaixa, você diz, só depois das 10 eu tô me levantando, eu tô me erguendo, eu quero ficar de pé. Mãe Camila, por que o outro eu levanto e comigo é ergue-te? A Bíblia diz que Ismael é um menino. A Bíblia diz que Ismael é um. Irmã Camila, por que comigo é se vira e com o outro é Deus dizendo, vai lá e ajuda ele? Deus está dizendo, porque eu te vejo como um indivíduo formado, maduro. O Senhor está dizendo, dessa vez eu não te mando voltar. Dessa vez tu não morre, sabe por quê? Tu parou na minha terra. Tem gente que está pensando, irmã Camila, eu estou perdida, eu estou perdida. O Senhor está dizendo, não está não, você está na minha terra. Ergue-te, H, e levanta o menino, por quê? Porque você caiu na minha terra e eu não vou deixar você morrer na minha terra. A Bíblia diz que o menino viveu. Não diz que sobreviveu, a Bíblia diz que o menino viveu. A Bíblia diz que o menino cresceu. Eita glória, aleluia. Cresceu aonde? A Bíblia vai dizer, e o menino cresceu nos desertos. Lembra quando ela botou Ismael debaixo do arbusto? Quem lembra, diga amém. Quando ela se distanciou de Ismael, vai estar escrito no texto assim, e distanciou-se dele cerca de 1 tiro de arco. É uma medida que não é totalmente incomum, mas não é a mais popular na Bíblia. A mais popular na Bíblia para medir distância é tiro de pedra. Quando vai se medir uma distância, é mais comum dizer, e fulano distanciou-se cerca de 1 tiro de pedra. Lembra de Jesus? E distanciou-se dos discípulos cerca de 1 tiro de pedra. Mas acerca de Ismael, irmão, acerca de Ismael vai dizer assim, olha, e distanciou-se dele cerca de 1 tiro de arco. Aí no final da história diz assim, o menino viveu e cresceu nos desertos e foi flecheiro. Quando a Bíblia diz que Agar, pensando que ele ia morrer, se distanciou dele cerca de 1 tiro de arco de flecha. Aí a Bíblia agora vai dizer que o menino cresce e vira. Irmã Camila, eu não estou entendendo, o Senhor está falando, aquilo que tu pensou que vinha para te matar será a área de especialização do seu futuro.